A festa estava em plena ebulição, envolta em um brilho ofuscante de luzes e risadas. Rafael, um homem de meia idade, com um terno bem cortado e cabelos levemente grisalhos, observava o ambiente. Ele estava cercado por amigos, admiradores e uma infinidade de rostos conhecidos, mas sentia-se incrivelmente sozinho. As músicas tocavam alta, e as conversas se entrelaçavam em um mar de vozes, mas no fundo de seu ser, um vazio o consumia. Seus olhos se fixaram em Ana, sua namorada, que brilhava com um vestido vermelho que realçava suas curvas e destacava sua beleza. Ela estava em um canto, rindo e conversando animadamente com um grupo de pessoas, enquanto seu sorriso iluminava o ambiente. Rafael se lembrava do dia em que a conhecera, como se fosse ontem. A forma como ela o olhou naquele primeiro encontro, a maneira como suas mãos se tocaram, tudo parecia tão perfeito. Mas, à medida que o tempo passava, a dúvida começou a corroer sua confiança. Ela realmente me ama? Rafael pensou, tentando afastar a angústia que se instalava em seu coração. Ou será que apenas gosta do que eu posso proporcionar? Ele não conseguia ignorar a sensação de que a riqueza e o poder que possuía haviam se tornado mais importantes do que sua própria essência. As interações de Ana com os outros o deixavam inquieto. Ele se perguntava se ela o veria da mesma maneira caso ele não fosse o homem rico e bem-sucedido que era. Com um suspiro profundo, Rafael decidiu se afastar um pouco da festa. Ele se dirigiu ao terraço, onde a brisa fresca da noite o envolveu, trazendo um alívio temporário da agitação. O céu estava estrelado, e ele se permitiu algum tempo para refletir. As luzes da cidade piscavam à distância, mas tudo parecia distante de sua realidade. Ele não queria apenas ser um milionário em um relacionamento. Desejava ser amado por quem realmente era. Enquanto olhava para as estrelas, seu amigo Marcos surgiu ao seu lado. Você está bem, cara? Parece que está em outro planeta, comentou Marcos, percebendo a expressão distante de Rafael. Só pensando na vida. Você sabe como é, respondeu Rafael, tentando desviar a conversa. Não me venha com essa história. Eu conheço você há anos. Algo o está incomodando, disse Marcos, com um tom de preocupação genuína. É a Ana, não é? Rafael hesitou, mas a urgência da conversa o levou a abrir seu coração. Eu não sei, Marcos. Às vezes, eu me pergunto se ela realmente me ama ou se está apenas atraída pelo meu dinheiro. Marcos franziu a testa, pensativo. Olha, eu sei que você tem tudo o que muitos desejam, mas isso não significa que ela não possa amar você. Que tal fazer um teste? Você pode ver como ela realmente se comportaria se as coisas mudassem. Um teste? Como assim? Rafael perguntou, intrigado. Sim. Fingir que você está passando por dificuldades financeiras. Veja como ela reage. Se o amor dela for verdadeiro, ela ficará ao seu lado. Não importa a situação, sugeriu Marcos, com um brilho astuto nos olhos. Rafael ponderou sobre a ideia. Seria um jogo perigoso, mas ele estava tão consumido pela dúvida que, de alguma forma, aquilo parecia a única alternativa. Ele sabia que precisava saber a verdade. Você acha que isso funcionaria? Questionou, sua mente já começando a formular um plano. Com certeza. Mas lembre-se, você deve ser convincente. Não pode deixar que ela perceba que é uma farsa. Se não for amor verdadeiro, você descobrirá. E isso pode ser bom para você, disse Marcos, batendo nas costas de Rafael. Rafael olhou para o horizonte, sua mente girando em torno da ideia. Ele poderia se distanciar de todo aquele luxo e ostentação por um tempo. Vender alguns bens e se mudar para um lugar mais simples poderia ser o começo de sua transformação. Ele queria ver se Ana ficaria ao seu lado quando não houvesse um carro esportivo na garagem, ou um palácio à sua disposição.
Com essa decisão em mente, Rafael voltou para o interior da festa. O ambiente estava caloroso e vibrante, mas ele se sentia mais determinado do que nunca. Ana o avistou e sorriu, vindo em sua direção. O coração dele disparou. Oi, amor. O que você estava fazendo lá fora? Perguntou ela, com um brilho nos olhos. Só precisava de um momento para respirar. A festa está incrível. Você está linda, respondeu ele, tentando esconder a tempestade que havia dentro de si. Obrigada. Você sabe que eu adoro essas festas. É sempre bom estar entre amigos, disse Ana, envolvendo os braços em torno do pescoço dele. O contato a fez sentir a familiaridade e o conforto que sempre estiveram presentes entre eles. Enquanto ela falava, Rafael não conseguia deixar de pensar em seu plano. O sorriso de Ana era genuíno, mas ele se perguntava se aquilo era o suficiente. E se eu não tivesse nada? E se tudo isso acabasse amanhã? A dúvida o consumia, mas ele decidiu que precisava seguir em frente. Nos dias que se seguiram, Rafael começou a colocar seu plano em prática. Ele vendeu algumas de suas propriedades, incluindo um carro esportivo que ele adorava e que sempre fora um símbolo de seu sucesso. A sensação de liberdade e, ao mesmo tempo, de desespero o invadiu. Ele alugou um pequeno apartamento em um bairro simples, longe das áreas glamorosas que costumava frequentar. Enquanto observava as caixas sendo empilhadas no novo lar, Rafael reconheceu que estava se distanciando de tudo que conhecia. Ele estava prestes a mergulhar em um mundo que nunca havia experimentado. Um mundo onde as pessoas não avaliavam seu valor pelo que ele possuía, mas pelo que ele era. Naquela mesma noite, ele decidiu que era hora de convidar Ana para um encontro. Eu quero que ela veja quem eu sou, não o que eu tenho, pensou, enquanto elaborava o plano. Rafael já estava ansioso, mas a determinação de descobrir a verdade sobre o amor de Ana o impulsionava. Espero que ela não se surpreenda demais, murmurou para si mesmo, enquanto olhava pela janela do seu novo apartamento, observando as luzes da cidade. Ele sabia que estava prestes a iniciar uma jornada que poderia mudar tudo. E essa incerteza era ao mesmo tempo aterrorizante e excitante. Rafael olhou pela janela do pequeno apartamento, sentindo a brisa entrar e agitar um pouco o ar pesado que o cercava. O lugar era simples, com paredes de um tom neutro que não faziam mais do que refletir a realidade em que ele havia se colocado. Era um contraste gritante com o luxuoso apartamento onde morava antes, repleto de obras de arte e móveis de designer. Um pequeno suspiro escapou de seus lábios enquanto ele observava os vizinhos passando na rua. Alguns rindo, outros conversando animadamente. Ele se sentia alienado, como se estivesse em um mundo que não era mais o seu. A vida de ostentação, que antes parecia tão cheia de brilho, agora parecia vazia. E o que mais lhe doía era a falta de Ana, que não fazia parte desse novo cenário. A primeira noite foi a mais difícil. Ele não conseguia dormir. O barulho da cidade, os sons de pessoas conversando e o farfalhar de folhas ao vento ecoavam em sua mente, e ele se viu pensando em tudo o que havia deixado para trás. O que o alienava mais, no entanto, era a dúvida que o consumia. Ana realmente o amava ou estava apenas interessada em seu dinheiro? Essa incerteza o motivou a tomar uma decisão drástica. Agora, ele se perguntava se havia feito a escolha certa. A falta das regalias o afetava, mas sua determinação o mantinha firme. Na manhã seguinte, Rafael decidiu que era hora de estruturar melhor seu plano. Ele passou horas fazendo anotações e revisando seu raciocínio. O objetivo era claro. Ele precisava entender se Ana o amava pela pessoa que era ou pelo que possuía. Ele não podia mais viver na sombra das suas posses, e esse novo estilo de vida seria a prova que ele precisava. E assim, ele se preparou para o primeiro encontro com Ana desde a mudança. Ao escolher o local, Rafael decidiu ir a um restaurante simples,
que sempre passava despercebido nas ruas da cidade. A ideia era fazer tudo parecer casual, como se não houvesse nada de especial naquelas horas que ele passaria com Ana. O lugar era conhecido por suas comidas caseiras e preços acessíveis. E ele queria que ela visse que poderia ser feliz em qualquer ambiente, sem a necessidade de luxo. Quando ele chegou, a atmosfera era acolhedora, com mesa de madeira e um cheiro delicioso de comida sendo preparada na cozinha. Rafael chegou um pouco antes de Ana e se acomodou em uma mesa no canto. Ele observou as pessoas ao seu redor. Casais conversando, amigos rindo e um grupo de idosos jogando dominó. A cena era simples, mas havia uma beleza genuína nela que Rafael não conseguia ignorar. Ele esperava que Ana pudesse ver isso também. Quando ela finalmente chegou, Rafael não pôde deixar de notar a expressão de surpresa em seu rosto ao ver o local. Uau, Rafael! Esse lugar é diferente, disse Ana, olhando ao redor, um sorriso tímido nos lábios. Eu pensei que seria legal experimentar algo novo, respondeu ele, tentando manter a voz tranquila e natural. Ana se sentou à mesa, e Rafael percebeu que ela estava um pouco desconfortável. Ele não conseguia ler suas emoções, mas a tensão no ar era palpável. Ele forçou um sorriso, tentando quebrar o gelo. O que você gostaria de pedir? A comida aqui é ótima. Eu acho que vou experimentar a lasanha. Parece boa, Ana disse, olhando para o cardápio com um ar concentrado. Boa escolha. Rafael respondeu, tentando parecer entusiasmado. Eu vou de feijão tropeiro. Assim que fizeram seus pedidos, o silêncio caiu entre eles. Rafael lutou contra a sensação de que havia algo errado. Ele queria que Ana se sentisse à vontade, mas a realidade era que ele estava tão nervoso quanto ela. O garçom trouxe os pratos. Enquanto eles começavam a comer, Rafael observou cada movimento de Ana. A maneira como ela levava a colher à boca, a forma como seus olhos brilhavam ao experimentar a comida. Mas havia algo mais profundo que ele queria entender. Ele precisava saber se Ana estava ali por ele ou pelo ambiente que costumava estar ao seu redor. E então, como estão as coisas no trabalho? Rafael perguntou, tentando puxar assunto. Tudo bem. Na verdade, estou pensando em pedir uma promoção. Acredito que estou pronta para assumir mais responsabilidades, respondeu Ana, empolgada. Mas logo sua voz vacilou. E você? Como tem se sentido? A pergunta pegou Rafael, de surpresa. Ele hesitou, sua mente girando. Deveria ser honesto ou manter a farsa. Ele decidiu se abrir um pouco, mas não demais. Você sabe, estou apenas tentando me adaptar a algumas mudanças. A vida tem seus altos e baixos, não é? Disse ele, com um sorriso forçado. Ana franziu a testa, observando-o com uma expressão de preocupação. A inquietação no olhar dela o fez se sentir mal. Ele queria que ela visse que ele era mais do que seu dinheiro, que ele tinha emoções, inseguranças, e que, acima de tudo, ele estava ali por ela. Você sabe que pode contar comigo, não é? Ana disse, inclinando-se à frente, com um tom sério. Se precisar de ajuda, eu estou aqui. Eu me preocupo com você. As palavras dela o atingiram como um soco no estômago. Ele desejava que ela tivesse dito aquilo em um contexto diferente, mas agora, a sinceridade em seus olhos o fazia questionar tudo. A dúvida que o atormentava se intensificou. Ele se perguntou se aquela preocupação era genuína ou apenas uma resposta ao seu comportamento recente. Ana parecia realmente se importar, mas Rafael ainda estava confuso. Eu sei, Ana. E eu também me preocupo com você. Ele desviou o olhar, tentando esconder a insegurança. Apenas, é complicado. Assim que terminaram a refeição,
Rafael decidiu que precisava fazer algo mais para testar seus limites. Ele queria ver a reação de Ana em uma situação que não envolvesse o conforto que ela estava acostumada. A ideia de levá-la para um passeio pela cidade começou a tomar forma em sua mente. Ele queria se certificar de que ela estava ali por ele, e não por um ambiente que poderia oferecer. Que tal darmos uma volta? Ele sugeriu, levantando-se e estendendo a mão para ela. Ana hesitou, mas logo se levantou e aceitou a mão dele. Enquanto caminhavam pelas ruas, Rafael não pôde deixar de notar como Ana se esforçava para se adaptar à nova realidade. Ela riu de algumas piadas que ele fez, e mesmo que seus olhos não brilhavam como costumavam, havia uma centelha ali que ele não conseguia ignorar. Enquanto caminhavam, Rafael se sentiu dividido. Ele queria que Ana percebesse que a vida poderia ser simples e que as pequenas coisas eram o que realmente importavam. Mas, ao mesmo tempo, a dúvida ainda pairava sobre ele, como uma sombra que não o deixava em paz. Ele não sabia até onde aquela farsa poderia levá-lo, e o que aconteceria quando a verdade finalmente emergisse. Rafael estava sentado à mesa de um pequeno café, observando a cidade através da janela embaçada. As pessoas passavam apressadas, cada uma imersa em suas próprias preocupações, e ele não podia deixar de notar como sua vida havia se transformado drasticamente. O aroma de café fresco e o tilintar de talheres pareciam tão distantes de seu antigo mundo de festas luxuosas e jantares em restaurantes sofisticados. Enquanto isso, seu coração pesava com a dúvida e a expectativa. A ideia de encarar Ana, sua namorada, e contar a verdade sobre sua situação o aterrorizava. Ana entrou no café, seus olhos brilhando ao vê-lo. Ela estava vestida de forma simples, mas ainda assim radiante. Rafael sentiu um aperto no peito. O contraste entre a realidade que ele estava vivendo e a imagem de Ana o fez questionar ainda mais sua decisão. Ele esperava que ela não percebesse a mudança, mas sabia que, ao longo dos últimos dias, ela havia começado a notar algo diferente. Oi, amor. Desculpe o atraso, o trânsito estava horrível, disse Ana, com um sorriso que iluminava o ambiente. Ela se sentou à sua frente e olhou diretamente em seus olhos. Você parece distante. Está tudo bem. Rafael hesitou. Ele queria ser honesto, mas o medo do que ela poderia pensar o paralisava. Só ando pensando em algumas coisas. Ana inclinou-se para a frente, sua expressão preocupada. Você sabe que pode me contar qualquer coisa, certo? Eu me preocupo com você. Ele sentiu um calor subir pelo seu corpo. O jeito como Ana falava, com tanta sinceridade, fez com que ele se sentisse culpado por estar mentindo. Eu estou enfrentando algumas dificuldades financeiras. Não sei se conseguirei manter o estilo de vida que costumava ter. O que eu tinha não é mais sustentável. A expressão de Ana mudou rapidamente de preocupação para uma mistura de empatia e determinação. Rafael, você sabe que isso não importa para mim. Eu só quero que você esteja bem. E se precisar de ajuda, estou aqui para o que der e vier. Mas e se eu não conseguir resolver isso? E se eu não puder te dar o que você merece? Rafael estava assustado com o que tinha acabado de dizer. Ele estava esperando que ela se afastasse, que a imagem de sua vida luxuosa atraísse mais do que ele. Ana franziu o senho, desapontada. Rafael, você acha mesmo que eu estou com você por causa do dinheiro? Eu não sou assim. O que importa para mim é você, a pessoa que você é, não o que você tem. Ele sentiu um nó na garganta. Mas eu não sou mais aquele Rafael que você conheceu. Tudo isso, o dinheiro, a ostentação.
Eu me sinto perdido sem isso. Então vamos encontrar um novo caminho juntos, disse Ana, com firmeza. Eu não estou aqui pelos bens materiais. Eu estou aqui por você. E se isso significa viver de forma mais simples, que assim seja. O que eu quero é passar tempo contigo. Não importa onde ou como. Rafael olhou para ela, sentindo uma onda de emoção. Ele percebeu que a sinceridade dela o tocava profundamente. A cada palavra que Ana dizia, ele se sentia mais confuso sobre o que estava fazendo. A farsa que ele havia criado para testar o amor dela parecia cada vez mais desnecessária diante de sua resposta genuína. Você faria isso por mim? Ele perguntou, quase em um sussurro. Claro. Eu me preocupo com você. E se você está passando por um momento difícil, eu quero estar ao seu lado. Isso é o que um relacionamento deve ser, não é? Ana sorriu. E Rafael viu a verdade em seus olhos. O amor que ela tinha por ele era real. Uma força que parecia desafiadora e acolhedora ao mesmo tempo. Ele se sentiu dividido. A ideia de continuar com a farsa se tornava mais insustentável a cada momento que passava. Como ele poderia continuar enganando alguém que demonstrava tanto amor e apoio? A luta interna entre a verdade e a mentira começava a se intensificar. Só quero que você saiba que, independentemente das dificuldades que estamos enfrentando, sempre estarei aqui para você, Ana acrescentou, apertando a mão dele sobre a mesa. Se precisar de ajuda, não hesite em me chamar. Não estamos sozinhos nessa. A sinceridade dela fez com que Rafael se sentisse um pouco mais leve, mas a pressão de seu plano ainda o atormentava. Ele queria acreditar que Ana o amava de verdade, mas o medo do que poderia acontecer caso ele contasse a verdade ainda o paralisava. No entanto, o olhar dela, cheio de compaixão, o fez refletir. Como ele poderia continuar a viver nessa mentira? A imagem dela, disposta a enfrentar dificuldades ao seu lado, começou a desfazer as armadilhas que ele havia construído. Se Ana realmente o amava, ele não deveria estar preocupado. Mas a dúvida ainda pairava sobre ele, como uma sombra teimosa. Eu prometo que vou tentar me reerguer, Rafael finalmente disse, sua voz mais confiante. Vou fazer o possível para resolver isso. Mas se não conseguir, espero que você me entenda. Estarei ao seu lado, Rafael. Juntos, podemos enfrentar qualquer coisa, respondeu Ana, com um olhar de determinação. Aquela conversa, embora difícil, era um sinal de que o amor deles podia resistir às tempestades. Os dias passaram, e Rafael começou a perceber que estava cada vez mais apaixonado por Ana. A sinceridade dela o tocava de uma forma que ele nunca havia imaginado. No entanto, a farsa que ele criou ainda o assombrava. Ele continuava se perguntando se realmente deveria contar a verdade ou se deveria seguir com seu plano, mesmo que isso significasse continuar a se afastar da mulher que parecia ser o seu porto seguro. Certa manhã, enquanto tomava café, Rafael se pegou pensando na vida que havia deixado para trás. O luxo, os jantares requintados, as festas extravagantes. Ele sentia falta de algumas coisas, mas, acima de tudo, sentia falta de ser livre para ser quem realmente era. E Ana, com sua atitude despretensiosa, estava lhe mostrando que a verdadeira felicidade não estava nas aparências, mas sim nas conexões humanas. Mas uma dúvida ainda o consumia. Seria capaz de abrir mão de sua farsa e enfrentar a verdade? A cada dia que passava, a resposta parecia mais clara. Ele precisava ser honesto, não só com Ana, mas consigo mesmo.
A vida que ele havia escolhido viver agora era uma vida de autenticidade e amor verdadeiro. E ele estava começando a entender que isso era mais valioso do que qualquer bem material que pudesse ter. No entanto, a luta interna ainda persistia. Rafael sabia que a verdade viria à tona mais cedo ou mais tarde. Mas o que aconteceria quando Ana soubesse que ele havia testado seu amor? A incerteza o fazia hesitar, mesmo frente à sinceridade dela. E assim, Rafael continuava preso em seu dilema, sem saber se deveria seguir adiante com a verdade ou permanecer na segurança de sua mentira. Rafael estava em pé, em seu apartamento modesto, olhando pela janela. A cidade pulsava lá fora, cheia de vida, luzes e sons, mas ele se sentia preso em um labirinto de incertezas. O plano de testar o amor de Ana havia lhe dado uma nova perspectiva, mas agora o peso da dúvida e da hesitação o sufocava. Ele se perguntava se realmente deveria continuar com a farsa ou se era hora de abrir seu coração e revelar a verdade. O telefone vibrou sobre a mesa, interrompendo seus pensamentos. Era uma mensagem de Ana. Oi, amor. Estou pensando em você. Espero que esteja bem. Vamos nos ver hoje. Ele sorriu ao ler as palavras dela, mas a alegria foi rapidamente ofuscada pela ansiedade. Como ele poderia encarar Ana e mentir mais uma vez? Ele se lembrava das palavras do amigo que o aconselhou a fazer esse teste. Às vezes, precisamos de um pouco de dor para descobrir o que realmente sentimos, dissera. Mas e se essa dor fosse insuportável? Rafael caminhou até a cozinha, ainda perdido em seus pensamentos. Ele preparou um café, as mãos tremendo levemente. O aroma forte encheu o pequeno espaço, mas não conseguiu aliviar a inquietação que o dominava. Ele olhou para o relógio. Estava quase na hora do encontro. O que ele diria a Ana? Como explicaria a situação sem revelar que estava apenas tentando descobrir se seu amor era genuíno? Enquanto se arrumava, Rafael quis se convencer de que tinha tomado a decisão certa. Ele se vestiu de forma simples, mas elegante, o que refletia a nova fase de sua vida. Um jeans escuro, uma camisa branca e um blazer que já não usava há algum tempo. Ao se olhar no espelho, teve uma breve reflexão sobre quem ele realmente era, além do dinheiro e do status. Ele respirou fundo e saiu do apartamento. Ana o aguardava em um café perto de sua casa, um lugar acolhedor, com mesas na calçada e um cheiro delicioso de café fresco. Ao vê-lo, seu rosto se iluminou. Rafa, que bom que você veio. Ela se levantou e o cumprimentou com um abraço apertado, como se não o visse há semanas. Rafael sentiu um calor no peito, mas a realidade do seu plano ainda pairava entre eles como uma sombra. Oi, Ana. Como você está? Ele tentou soar casual, mas sua voz saiu mais tensa do que pretendia. Ana, que percebeu a diferença, franziu a testa. Estou bem, mas você parece um pouco diferente. Está tudo certo. Ela o observava com preocupação, seus olhos castanhos profundos buscando respostas. Rafael sentou-se, tentando desviar a atenção. Sim, tudo ótimo. Só estou pensando em algumas coisas. Ele sorriu, mas Ana não se deixou enganar. Rafa, você sabe que pode me contar qualquer coisa. Estou aqui para você. A sinceridade em sua voz fez o coração de Rafael acelerar. Ele queria dizer a verdade, mas o medo de perder o que tinha o paralisava. Eu sei, Ana. Obrigado. Ele olhou para o cardápio, tentando se distrair. Que tal um café e um pedaço de bolo? Aqui tem um que é maravilhoso. Perfeito. Você sempre sabe como me agradar. Ana sorriu, mas Rafael sentiu que a leveza do momento
não era suficiente para dissipar a tensão que o envolvia. Depois de fazer o pedido, Ana voltou a olhá-lo. O que você realmente está sentindo, Rafa? Eu percebo que você está distante, como se tivesse um peso nos ombros. Quer conversar sobre isso? A pergunta dela foi como um golpe. Rafael sabia que não poderia mais escapar. Ele decidiu que precisava agir. Mas como? Ele pensou por um momento, ensaiando mentalmente as palavras que poderia usar. Ana, eu estou passando por algumas dificuldades financeiras. Não estou conseguindo manter o estilo de vida que costumava ter. E isso está me deixando um pouco perdido. Ele disse a verdade pela metade, mas não conseguiu mais mentir. Ana entrecerrou as sobrancelhas, um misto de preocupação e compaixão. Rafa, eu não sabia. Você não precisa passar por isso sozinho. Eu posso ajudar. O que você precisa? Um nó se formou na garganta de Rafael. Ele não queria ser ajudado. Queria que ela o amasse por quem ele era, não por sua situação. Não, Ana, eu não quero que você se preocupe comigo. Eu só preciso de um tempo para me organizar. Eu vou dar um jeito. Você não precisa fazer isso sozinho. Ela insistiu, inclinando-se para a frente, com a expressão séria. Eu me importo com você, independentemente do seu dinheiro. Isso não muda o que sinto por você. As palavras dela o atingiram como um raio. Rafael mordeu o lábio, lutando contra a emoção. Ele se lembrou do que estava tentando descobrir, mas a sinceridade dela o deixava em um dilema. Como poderia continuar com a farsa se Ana realmente se importava? O que ele desejava era que Ana o amasse pelo que ele era, não pelo que tinha. Mas e se isso significasse abrir mão do teste que ele mesmo havia criado? Eu não sei o que fazer, Ana. Eu só quero que você seja feliz. E eu não sei se sou a pessoa certa para isso agora. Ele olhou para baixo, sentindo-se derrotado. Ana segurou sua mão sobre a mesa, um gesto simples que fez o coração dele disparar. Rafa, eu quero que você seja feliz também. E eu quero estar ao seu lado, não importa o que aconteça. Podemos enfrentar isso juntos, se você me deixar entrar. A sinceridade daquelas palavras o fez sentir como se estivesse à beira de um precipício. Ele queria saltar, mas o medo do desconhecido o paralisava. O que ele realmente desejava era abrir seu coração. Mas ainda havia um medo que o impedia de dar esse passo. O que aconteceria se ele revelasse a verdade? E se, ao fazê-lo, tudo que ele havia construído se desmoronasse? Ana percebeu a luta interna dele. Com um sorriso suave, disse: Rafa, não importa o que você decidir, eu estarei aqui. O amor não é apenas sobre os momentos bons, mas também sobre os desafios que enfrentamos juntos. Você é incrível, ele murmurou, sentindo-se cada vez mais dividido. Mas o que se passa na minha mente é complicado. Eu não sei se posso lidar com isso agora. Às vezes, as coisas complicadas são as que valem mais a pena. Não tenha medo de me dizer a verdade. Eu prometo que vou entender. A determinação dela o tocou profundamente. Rafael ficou em silêncio por um momento, absorvendo cada palavra. O que ele sentia por Ana era real e profundo, mas a dúvida ainda persistia como uma sombra em seu coração. Ele se perguntava se poderia confiar nela o suficiente para abrir seu verdadeiro eu, o que poderia significar o fim do teste que havia criado para descobrir o amor dela. Ele se sentia como se estivesse em um jogo de xadrez, e cada movimento era crucial. Enquanto isso, Ana olhava para ele com uma mistura de amor e preocupação, esperando que ele finalmente abrisse o jogo. O café e o bolo chegaram, interrompendo o silêncio tenso entre eles. Rafael agradeceu ao garçom, mas seu apetite desaparecera. Ele apenas mexia a colher no prato, imerso em seus pensamentos. Vamos comer, Rafa. Pode me contar tudo enquanto desfrutamos desse bolo maravilhoso.
Estou aqui para ouvir você, Ana disse, tentando aliviar a tensão. Ele deu um sorriso triste e começou a comer um pedaço do bolo, mas sua mente estava longe. As palavras dela ecoavam em sua cabeça, desafiando-o a ser honesto. Ele sabia que estava em um ponto de virada, e o que decidiria a seguir mudaria não apenas seu relacionamento com Ana, mas também sua própria vida. Enquanto o café esquentava, Rafael percebeu que estava em um dilema. Ele não podia continuar com a mentira por muito mais tempo, mas confessar poderia ser tanto libertador quanto devastador. O que mais o preocupava era a possibilidade de perder Ana. Mas a verdade poderia ser a única maneira de realmente descobrir se o amor dela era genuíno. Ele olhou nos olhos dela, buscando coragem, mas ainda hesitava. Ana, eu. Mas as palavras pareciam presas na garganta. Ele precisava de um tempo, de um espaço para pensar. A verdade poderia ser a resposta, mas ele não estava pronto para revelá-la. Não ainda. Rafael estava sentado em um banco de madeira no parque, observando as luzes da cidade refletidas nas águas tranquilas do lago à sua frente. O ar fresco da noite trazia um aroma de flores e um leve toque de umidade, que contrastava com o calor da tensão que havia se instalado em seu coração. Ana havia planejado uma noite romântica, e ele sabia que algo especial estava prestes a acontecer. O ambiente estava cheio de vida, risos e murmúrios de casais que desfrutavam do momento, mas Rafael sentia que seu mundo estava prestes a mudar radicalmente. Ana chegou, radiante em um vestido floral que balançava suavemente ao vento. Ela parecia iluminada pela luz da lua, e seu sorriso era contagiante. Oi, amor. Espero que você tenha trazido sua melhor disposição, disse ela, sentando-se ao seu lado. Eu preparei algo incrível para nós esta noite. Ele forçou um sorriso, embora sua mente estivesse a mil. O que você tem em mente? Perguntou, tentando parecer curioso, mas sua voz traiu sua ansiedade. Ana puxou uma pequena cesta que estava escondida atrás do banco. Preparei um piquenique, com direito a tudo que você adora: sanduíches, frutas e até um pouco de vinho, disse, com um brilho nos olhos que fez Rafael sentir uma pontada de culpa por sua farsa. Enquanto ela arrumava a cesta, ele a observava com atenção. Ana começou a contar algumas histórias de sua infância, momentos que a moldaram e as dificuldades que enfrentou ao longo dos anos. Quando eu era mais nova, minha família não tinha muito dinheiro. Aprendi a valorizar as pequenas coisas, como um dia ensolarado no parque ou uma noite com amigos, disse ela, olhando para ele com sinceridade. Rafael sentiu seu coração apertar. As palavras dela o tocavam profundamente, e ele se perguntava se estava fazendo a coisa certa ao mantê-la nessa teia de mentiras. Eu sempre achei que o que realmente importava era a conexão que temos, não o que temos, continuou Ana, enquanto servia os petiscos. Acho que é isso que faz a vida valer a pena, sabe? Você sempre foi muito sábia, Ana, respondeu Rafael, mantendo o olhar fixo nela. É fácil se perder em meio a tantas distrações e coisas materiais. Ela sorriu, pegando um pedaço de fruta e oferecendo a ele. E você? O que aprendeu? Além de acumular bens materiais, você parece tão distante às vezes. A pergunta dela fez Rafael hesitar. Ele queria responder com a verdade, mas a farsa ainda o prendia. Estou apenas pensando, disse ele, desviando o olhar para o lago. A verdade era que a dúvida o consumia. Ele queria contar a ela sobre seu plano, mas o medo de perder aquilo que estava construindo o paralisava. O que aconteceria se Ana não entendesse? Se ela se afastasse dele ao descobrir que tudo não passava de um experimento? Ana percebeu a mudança na atitude dele. Rafa, você sabe que pode me contar qualquer coisa. Não sabe. Estou aqui para você. A sinceridade em sua voz era palpável,
e isso o fez sentir um peso ainda maior em suas costas. Ele respirou fundo, tentando reunir coragem. Eu tenho algo para te dizer. Começou, mas sua voz falhou. Ele fechou os olhos, tentando organizar seus pensamentos. O momento que esperava se aproximava, mas a hesitação dominava. É só que eu não sei como colocar isso em palavras. Ana inclinou-se mais perto, seu olhar fixo em seu rosto. Seja honesto, Rafael. Você sabe que eu prefiro a verdade, não importa o que seja. As palavras dela foram como um balde de água fria, despertando a parte dele que desejava ser autêntico. Mas o medo ainda o aprisionava. Eu não quero que você me veja de uma forma diferente. Eu sou mais do que o que você vê. Às vezes, me pergunto se você realmente me ama ou apenas a vida que eu lhe ofereço, confessou Rafael, sua voz falhando novamente. Ele estava exposto, mais vulnerável do que jamais estivera, e isso o assustava. Ana franziu a testa, confusa. Do que você está falando, Rafa? Isso não faz sentido. Eu estou aqui com você, independentemente de qualquer coisa. Eu amo você, não suas posses. As palavras dela ecoaram em sua mente, mas ele não podia simplesmente ignorar a verdade que tinha construído. Eu decidi me afastar do luxo para ver se você ainda ficaria ao meu lado, disse ele, finalmente revelando seu plano. Eu queria saber se você me amava pelo que sou, e não pelo que tenho. Ana ficou em silêncio por um momento, a expressão em seu rosto mudando de surpresa para incredulidade. Você está me dizendo que tudo isso foi um teste, um experimento para ver se eu te amo de verdade? Sua voz estava cheia de confusão e dor. Sim, ele respondeu, sentindo o peso de suas palavras. Eu precisava saber. Precisava entender. Ana respirou fundo, suas emoções à flor da pele. Rafael, isso é completamente insensato. Como você poderia fazer algo assim? Você me fez acreditar que estava passando por dificuldades, que precisava de mim. E agora eu descubro que tudo isso era uma mentira. Ele sentiu seu coração afundar. Eu só queria saber se você ficaria comigo se tudo o que eu tinha desaparecesse. Eu não consigo mais viver com a dúvida. Mas você não percebeu que, ao fazer isso, você me machucou, que me fez duvidar do que nós temos. Você poderia ter simplesmente me perguntado, disse ela, a voz tremendo. Eu sei. Rafael balançou a cabeça, arrependido. Eu não pensei. Eu só queria ter certeza de que o que tínhamos era real. Ana olhou para ele, a confusão em seu olhar se transformando em compreensão. Rafa, você precisa entender que o amor não se mede pelo que temos, mas pelo que somos e por como nos sentimos um com o outro. Você me fez acreditar que se importava, e agora eu vejo que não confia em mim. Ele sentiu lágrimas se acumulando em seus olhos, o peso da sua decisão pesando sobre seus ombros. Eu confio em você, Ana. Eu confio mais do que posso expressar. Eu só queria me proteger de mais uma decepção. Mas você não precisa se proteger de mim. Ela respondeu suavemente, sua voz agora mais calma. Você só precisa ser você mesmo. Rafael olhou fixamente para ela, percebendo que mesmo em meio à confusão, Ana estava disposta a ouvir, a compreender. E, naquele instante, ele soube que tinha que ser honesto, não apenas com ela, mas consigo mesmo. Ele respirou fundo, esperando que o amor que compartilhavam fosse forte o suficiente para superar a tempestade que ele mesmo havia criado. Rafael estava atordoado, as palavras de Ana ressoando em sua mente como uma sinfonia inesperada. Ele a observava, a luz fraca do parque iluminando seu rosto, revelando a sinceridade em seus olhos. O coração dele batia acelerado, e a tensão que o acompanhará nos últimos dias começava a se dissipar. Eu já te amava de verdade, Rafael. Ela dissera, e essas palavras o atingiram como uma onda de calor em uma noite fria. Como você pode ter certeza disso? Ele perguntou.
a insegurança ainda presente em sua voz, mas agora misturada a uma nova esperança. Eu fiz um teste. Eu criei essa farsa para saber se você realmente se importava comigo ou apenas com o que eu tinha. Ele balançou a cabeça, tentando processar a avalanche de emoções que o invadia. Você poderia ter facilmente se afastado, Ana. Eu te coloquei em uma situação difícil. Ana sorriu, mas não era um sorriso de deboche ou de raiva. Era um sorriso de compreensão profunda. Rafael, eu não me importo com o que você tem. O que me atrai em você é seu caráter, sua essência. Desde o primeiro momento em que nos conhecemos, eu percebi que havia algo especial em você. Não era o carro luxuoso ou o apartamento incrível que me conquistaram, mas a pessoa que você é por dentro. Ela deu um passo à frente, seu olhar fixo nos olhos dele. Eu vi além do seu dinheiro. Eu vi você. Rafael sentiu um nó na garganta, um misto de alívio e gratidão. Ele queria se abrir mais, compartilhar as inseguranças que o haviam atormentado, mas as palavras pareciam presas em sua boca. Eu não sabia se você estava comigo por amor ou por interesse. A vida de luxo ao meu redor sempre fez parecer que as pessoas se importavam apenas com o que eu poderia oferecer. Eu entendo, amor. Ana respondeu, a suavidade de sua voz acalmando seus medos. Mas você não precisa mais se esconder. Eu quero estar com você, não com a sua riqueza. O que construímos juntos é muito mais valioso do que qualquer bem material. Rafael olhou para ela, seu coração transbordando de emoções. Ele se lembrou de todos os momentos em que havia duvidado, de todas as noites em que não conseguirá dormir, pensando se Ana o amava de verdade. Agora, tudo fazia sentido. Ele havia criado uma barreira entre eles, uma barreira baseada em suas próprias inseguranças. Mas ali estava ela, tão genuína e verdadeira. Eu não sei como agradecer por isso. Ana, ele disse, sua voz quase um sussurro. Eu não quero perder você. Agora que sei que você me ama de verdade, meu coração se sente mais leve. Mas eu também tenho medo. Medo de não ser suficiente. Ana deu um passo à frente, envolvendo os braços em torno dele, e o calor do seu corpo parecia dissipar todas as inseguranças que ainda o assombravam. Você é mais do que suficiente, Rafael. O que eu quero é construir um futuro ao seu lado. Um futuro onde possamos enfrentar os desafios juntos, independentemente do que a vida nos reserve. O abraço entre eles era intenso, cheio de promessas silenciosas e esperanças renovadas. Rafael sentiu a sinceridade daquelas palavras atravessarem seu ser. Ele não desejava mais viver em um mundo superficial, cercado por pessoas que só se importavam com o que ele possuía. Ele queria um amor que fosse verdadeiro, que fosse real. E, naquele instante, ele soube que havia encontrado isso em Ana. O que você acha que os nossos amigos vão pensar? Ele perguntou, afastando-se um pouco para olhar nos olhos dela. Eles sempre estiveram ao meu redor por causa do que eu tinha. Agora, sem isso, será que eles ainda vão querer estar perto de mim? Ana suspirou, um brilho de determinação em seus olhos. Rafael, a verdadeira amizade não se baseia em bens materiais. Se eles se afastarem, será apenas a prova de que nunca foram seus amigos de verdade. Ninguém que vale a pena em sua vida vai se importar com sua conta bancária. O que realmente importa são as conexões que construímos e o amor que compartilhamos. As palavras de Ana foram como um bálsamo para a alma de Rafael. Ele se lembrou de todas as interações superficiais que tivera ao longo dos anos, dos sorrisos ensaiados e dos cumprimentos vazios. Ele percebeu que estava cansado daquele estilo de vida, de estar cercado por pessoas que não o conheciam de verdade. E agora, com Ana ao seu lado, ele sentia que poderia enfrentar qualquer coisa. Vamos enfrentar isso juntos. Então, ele disse, sua voz cheia de convicção. Vamos mostrar a nós mesmos e ao mundo que o amor verdadeiro é mais forte do que qualquer riqueza. Ela sorriu, seu rosto iluminado por uma alegria contagiante. Sim, juntos. Sempre juntos. Naquele momento, os dois se sentiram mais conectados do que nunca. O parque ao redor deles parecia mais vivo, as árvores balançando suavemente ao vento e as luzes piscando como estrelas. Rafael segurou a mão de Ana, e juntos, caminharam pelo caminho sinuoso, prontos para o que quer que viesse. Enquanto isso, os amigos de Rafael, que estavam acostumados a desfrutar de sua riqueza, começaram a se afastar. Aqueles que sempre se mostravam presentes nas festas luxuosas
e eventos de gala agora pareciam menos interessados em manter contato. Rafael notou a diferença. Em vez de se preocupar, sentiu um alívio. Ele estava finalmente se libertando das correntes que o prendiam a uma vida de superficialidade. Olha, Ana, apontou ele, observando um grupo de pessoas que costumavam estar sempre ao seu redor. Eles estão se afastando. E isso é bom, ela respondeu, segurando firme a mão dele. Você não precisa de amigos que só estão interessados na sua conta bancária. O que importa é que temos um ao outro. Rafael assentiu, sentindo uma onda de gratidão por Ana. Ele não poderia pedir por uma parceira melhor. Eles estavam construindo algo verdadeiro, algo que valeria a pena. Ele se lembrou de tudo o que passará. As inseguranças, os medos, as dúvidas, tudo isso não importava mais. O que importava era o amor que eles estavam cultivando. Um amor que superava qualquer obstáculo. Enquanto caminhavam juntos sob a luz da lua, Rafael sentiu que finalmente havia encontrado seu caminho. A vida de ostentação e superficialidade ficava para trás, e à sua frente havia um futuro repleto de autenticidade e amor genuíno. Ele estava pronto para enfrentar qualquer desafio ao lado de Ana, sabendo que, juntos, poderiam conquistar o mundo.